Estamos aqui para louvar, para glorificar o nome santo de Deus, amados. E a cada instante, queridos, nós nos sentimos melhor com o Senhor. Deus é assim, a cada dia que você se aproxima dele, mais você recebe. A cada dia que você se dá mais para o Senhor, mais você recebe. Porque é uma espécie de troca. Você dá a sua vida e Deus derrama as chuvas dos céus sobre a sua existência. Eu quero convidar os amados a abrir as suas Bíblias em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 é o texto que nós vamos usar para meditarmos nesta noite. Vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, estarei lendo para os amados. Nos diz a palavra do Senhor: eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: esse homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, o homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amém? Senhor, nós te glorificamos, Pai, porque a cada instante que nós lemos a Tua Palavra, meditamos na Tua Palavra, o Teu Espírito nos ensina, Senhor. O Teu Espírito nos dá uma revelação, Senhor. O Teu Espírito fala aos nossos corações com o fim de nos edificar, de nos preparar para melhor desenvolvermos uma vida nessa terra, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Deus abençoe esta palavra, que fique gravada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amados. Irmãos, quando nós olhamos para o apóstolo Pedro, nós muitas vezes perguntamos: por que Pedro fez isso? Por que Pedro fez isso? Pedro era um homem que andou com Cristo Jesus, um homem que teve comunhão íntima com Deus, um homem que teve ali unidade de estar sentado lado a lado com Jesus, conversando pessoalmente com Jesus, comendo com Jesus. Como Pedro teve a coragem de negar o Senhor? Como Pedro pode ter feito isto? Muitas vezes nós pegamos umas pedras e jogamos no Pedro. Nós falamos: Pedro, mas como ele poderia ter feito isso? Mas, amados, quando nós olhamos para a nossa realidade, olhamos para a nossa vida, quando eu olho para a minha vida, quantas vezes eu estou agindo de forma semelhante a Pedro? Quantas vezes nós agimos de forma semelhante a Pedro? Quantas vezes nós estamos negando o Senhor? Quantas vezes nós estamos agindo de forma errada? Quantas vezes nós estamos andando por caminhos que desagradam o Todo-Poderoso? Quantas vezes que as nossas ações, elas refletem que nós não queremos comunhão com Deus? Quantas vezes os nossos atos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós somos, não representa Cristo Jesus, amados? Isto é negar o Senhor, isso também é negar o Senhor, e nós temos feito isto com muita constância. Quantas vezes nós temos negado o Senhor, não em um ano, não em um mês, mas em um dia? Quantas vezes nós temos negado o Senhor, temos olhado e falado: mulher, eu nem conheço esse homem. Homem, eu não sou um deles.
Homem, eu não sei do que é que você está falando. Quantas vezes nós usamos expressões tal qual estas que foram proferidas por Pedro para negar o Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar, amados, que é preciso estarmos cada dia mais atentos à palavra do Senhor, porque nós somos sujeitos a errar o caminho, somos sujeitos a pisar em falso, somos sujeitos a darmos passos que não são firmes, somos sujeitos a estas coisas da terra, mas é preciso que nós cresçamos no Senhor, que cada dia venhamos a nos apoiar na verdade de Deus, porque este crescimento é que nos dará segurança para jamais sermos pessoas que venham negar o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, é preciso estarmos muito atentos a todas as verdades. É preciso estarmos muito atentos às verdades do Senhor para as nossas almas. Nós precisamos vigiar, precisamos estar atentos, precisamos buscar o Senhor, precisamos nos alimentar com aquilo que é lá do céu, tomarmos o leite que é dado por Deus, minha irmã, oh glórias, tomarmos o alimento que é dado pelo Todo-Poderoso. A graça do Senhor precisa envolver o nosso coração, encher a nossa vida, para que assim nós possamos dar passos firmes na presença do Senhor, e não nos voltarmos contra o Todo-Poderoso, jamais negarmos o Senhor, jamais pisarmos em falso. Mas, irmãos, a palavra nos diz que Pedro seguia a Jesus. Pedro seguia Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 54. E Pedro o seguia de longe. Olha só, irmãos, o exemplo desse homem, mesmo em meio às dificuldades de Jesus, mesmo em meio aos problemas pelos quais Jesus estava passando, Pedro não abriu mão da presença do Senhor. Pedro procurou estar perto do Senhor. Pedro procurou amar o Senhor naquele momento, naquelas situações. Foi um homem que olhou para o Todo-Poderoso, um homem que entregou a sua vida para o Senhor, um homem que amou a Deus acima de todas as coisas, aquele que é de Deus, aquele que é fiel ao Senhor, o homem que é fiel ao Todo-Poderoso. Este não abandona a Cristo Jesus. Nós precisamos tomar este exemplo, amados. O homem que é fiel ao Senhor não abandona Cristo Jesus em situação alguma, seja em nome da família, seja em nome do trabalho, em nome da sociedade, ou outro motivo qualquer. Aquele que é fiel ao Senhor, este é perene na presença do Eterno, este é perene na presença de Deus. Nada o afasta da presença do Senhor. Mas seguir a Jesus, irmãos, é uma necessidade que nós temos no coração. É uma necessidade que nós precisamos buscar cada dia com mais vontade. O desejo de seguir a Jesus, nós precisamos cultivar dentro do nosso coração, nos alimentar para que isto aconteça. E essa alimentação, irmãos, é quando nós nos deixamos envolver com a palavra do Senhor. Nos deixamos envolver com a palavra de Deus. Como seguidores de Cristo, a exemplo de Pedro, precisamos seguir o Senhor, seguir ao Senhor, onde quer que Ele vá. E esse seguir ao Senhor, nesse aspecto, para nós não se aplica, porque Jesus não está fisicamente entre nós, mas nós podemos e devemos seguir os ensinamentos de Cristo Jesus de forma detalhada, irmãos. A Bíblia traz todos os ensinamentos de Cristo, todas as orientações de Cristo Jesus, tudo aquilo que nós precisamos para andarmos de forma correta, para andarmos de forma certa. E quando nós, irmãos, nos deixamos tomar pela graça do Senhor, nos deixamos tomar pelo cuidado de Deus, nos deixamos tomar por aquilo que é do Todo-Poderoso, os nossos passos serão firmes e serão semelhantes ao do Senhor. Amados, os ensinamentos, os passos de Cristo Jesus, os caminhos que Jesus nos deixou estão diante de nós. Cabe a mim, cabe a você que me ouve, cabe a você que está aqui nesse momento fazer uma opção de vida, entender que não há nada que seja mais importante e abraçar a Cristo Jesus como os apóstolos o abraçaram.
Os apóstolos, irmãos, esses foram com Jesus até nos momentos difíceis, nos momentos complicados. Estava ali Pedro seguindo a Jesus. Jesus estava sendo levado preso, amados, levado preso para o sacerdote, mas Pedro estava ali seguindo ao Senhor. Pedro não havia aberto mão de Cristo Jesus, e nós também não podemos, mesmo que o caminho do Senhor nos pareça difícil, e às vezes é. Vou ser sincero com vocês, às vezes o caminho do Senhor é difícil, porque nós temos que deixar tanta coisa, Maria das Graças, temos que deixar tanta coisa, La Rúbia, Rita, temos que deixar tanta coisa, Tenilza, temos que deixar tanta coisa, nós temos que fazer uma abdicação, temos que agradar a Deus ou não agradar ao Senhor. E quando nós, irmãos, abraçamos o Senhor, nós vamos descobrir, porque o Espírito Santo de Deus nos é dado, que não é possível mais vivermos segundo aquilo que o mundo curte, que o mundo ensina. E nós temos que fazer uma opção, e muitas vezes, amados, essa opção quebra nosso coração, quebra a nossa carne, quebra a nossa vontade, nos entristece, sim, irmãos. Vou ser sincero com vocês, deixar o pecado é penoso, é penoso, porque o pecado é gostoso, o pecado é bom, o pecado é agradável, o pecado enche as pessoas de satisfação. Mas não adianta você estar cheio de satisfação, ter prazer, ter alegria no pecado, se o pecado te afasta de Deus, se o pecado tira você do caminho do Senhor. Eis aí o grande problema, e nós, como aqueles que somos seguidores fiéis de Cristo Jesus, abrimos mão de tudo aquilo que nos afasta do Senhor para abraçar e seguir a Jesus com todas as nossas forças. É assim que o homem de Deus, é assim que a mulher de Deus vive, abraçando o Senhor e seguindo em frente, mesmo que isso nos desagrade de imediato. Assim, no momento, você sente esse peso, mas quando você abraça o Todo-Poderoso, você descobrirá que o Eterno dá o Espírito Santo, e o Espírito de Deus nos envolve, enche o nosso coração, completa a nossa existência. Mas, vale ressaltar, quando o homem não é um seguidor fiel de Cristo Jesus, é tipo assim, um pé no mundo e um pé na presença do Senhor, ele não consegue sentir essa alegria, ele não consegue sentir esse prazer, porque ele estará preso, na verdade, ao mundo, sem servir ao mundo, sem ter prazer total no mundo, mas também não pode ter prazer no Senhor, porque para ter prazer nas coisas de Deus, somente com fidelidade, com santidade, com vida dedicada. Irmãos, busquemos o Senhor, não nos cansemos de buscar o Senhor, não nos cansemos de doar a nossa vida para o Todo-Poderoso. No versículo 57 de Lucas capítulo 22, nos diz a palavra: mas Pedro negou dizendo, mulher, eu nem conheço esse homem. Mais à frente ele diz, homem, eu não sou um deles, e ainda complementa, homem, eu não sei do que é que você está falando. Nós estamos lendo a Bíblia na Nova Tradução na linguagem de hoje. Mesmo Pedro conhecendo o Senhor, mesmo Pedro tendo uma experiência profunda de viver lado a lado, de andar com Deus, Pedro andava com Deus, mesmo um homem que tinha essa comunhão de ouvir a voz do Senhor de forma audível pelos seus ouvidos, de sentir o cheiro de Jesus, o toque de Jesus. Mesmo desta forma, Pedro negou o Senhor. Pedro negou o Senhor. Isso chama-nos a atenção, amados, para que nós possamos buscar cada dia mais a presença do Senhor, alicerçar a nossa vida cada dia mais na rocha que é Cristo, encher-nos com aquilo que é do Senhor, porque se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos com muita atenção, a exemplo de Pedro, chegaremos e falaremos, homem, eu não sou um deles, eu não conheço, não sei de quem você está falando. Nós vamos negar o Senhor diante da sociedade, diante dos colegas de trabalho, diante do esposo, da esposa, da família, nós vamos negar o Senhor.
É por isso que Deus diz que nós devemos nos alimentar com a palavra. Já nos diz: errais por não conhecerdes as sagradas escrituras. Nós muitas vezes erramos, nós negamos o Senhor, nós somos reprovados, a exemplo de Pedro. Nós somos reprovados porque nós não mergulhamos na palavra, nós não mergulhamos na palavra do Senhor, nós não mergulhamos, irmãos, nós não temos prazer, alegria, muitas vezes interesse em conhecer mais detidamente o Todo-Poderoso. Nós achamos que aquilo que nós já sabemos é o suficiente. Nós nos contentamos com o pouco. Eu vou na igreja, eu canto, isso ou aquilo outro. Então você acha que já é o suficiente. Eu quero falar para vocês, queridos, que Cristo Jesus é conhecimento contínuo, é continuidade. Nós precisamos conhecer o Senhor pela manhã, conhecer o Senhor pelo meio-dia, conhecer o Senhor na tarde, no final da tarde, na noite. Nós precisamos querer conhecer o Senhor, buscar conhecer o Senhor, viver Deus, amar o Senhor, nos doar para o Todo-Poderoso, irmãos. Temos nós doado a nossa vida para o Senhor? Será que temos doado a nossa vida para o Senhor? Será que de fato temos doado a nossa vida para Deus, amados? Às vezes é bom nós pararmos e fazermos uma reflexão, irmãos. A reflexão nunca é demais. Nós precisamos parar e fazer uma reflexão. Será que eu tenho amado o Senhor de forma verídica? Será que eu tenho amado o Senhor de fato? Será que eu tenho amado o Senhor? E nós, para analisarmos essa situação do amor, nós podemos olhar para as nossas ações, olhar para aquilo que nós temos feito. Se as nossas ações, se os nossos desejos, se as nossas atitudes não nos reprovam diante de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos querendo o Senhor, mas também queremos o mundo. Nós queremos Deus, mas queremos curtir talvez as bebidas, talvez o carnaval, talvez as festas, as bebedeiras, uma balada, enfim. Então tem muitas pessoas, irmãos, que se deixam envolver por estas coisas. É o amor ao mundo que entra no coração. É o amor ao mundo. Não entenderam que para não negar o Senhor, para permanecer firme, é necessário fazer uma opção definitiva, deixar o mundo e aquilo que ele oferece e abraçar o Senhor de forma exclusiva, de forma intensa. Temos abraçado o Senhor. Temos abraçado a Deus de forma intensa, temos abraçado o Senhor como Salvador de nossas vidas, temos abraçado Deus e falado para Ele: Senhor, olha Senhor, envolve a minha vida, toma a minha vida, porque eu quero vencer a jornada, eu não quero ser uma pessoa que te negue, eu não quero ser uma pessoa que seja conhecida diante do mundo espiritual por negá-lo em ações, em palavras, em atitudes. Mas eu quero que o mundo espiritual, que Satanás e seus demônios olhem para mim e fiquem com raiva de mim, porque sou fiel ao Senhor, porque eu estou aqui como soldado de Cristo Jesus, soldado do Senhor, para desempenhar aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer que eu faça. Irmãos, cada um de nós temos um chamado. Os discípulos estavam com Jesus porque foram chamados por Jesus. Pedro foi chamado por Jesus. Os demais também foram chamados por Jesus. Foram pessoas escolhidas por Deus entre a sociedade e lançado a eles um convite. O Senhor diz: vinde a mim. Chamou aqueles para que o seguissem. E aquelas pessoas entenderam o chamado de Cristo Jesus. E o Senhor os envolveu com a sua presença, com seu carinho, com seu zelo, com sua graça, e os comissionou para fazer a obra, os comissionou para pregar o evangelho, deu uma ordem a essas pessoas. A ordem foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho.
Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que o nosso testemunho precisa ser diário também. Nós precisamos ter um testemunho diário, um testemunho de pregação da palavra, um testemunho que mostre que somos lavados, que fomos resgatados, que somos novas criaturas. Nós não podemos nos deixar envolver por este mundo, nem pelas coisas deste mundo, porque nós precisamos fazer que a sociedade veja Cristo Jesus em nós. E a sociedade é aqueles que estão próximos a nós, os vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que têm um convívio com a gente. Essas pessoas precisam enxergar Cristo Jesus em nossas vidas. Mas como é que verão Cristo Jesus se nós andarmos no pecado? Como é que verão Cristo Jesus se nós não deixarmos Satanás? Como é que verão Jesus Cristo se estivermos ainda andando nos caminhos de Satanás? Por isso, amados, o Senhor diz: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O Senhor tem um mandamento para cada um de nós, e o mandamento é que nós devemos nos arrepender dos pecados, nos arrepender dos pecados. Se nós não temos ainda uma noção de pecado, se nós não temos uma consciência de pecado, eu preciso orar da seguinte forma: Senhor, mostre meu pecado. Senhor, dá-me consciência de pecado. Senhor, mostra onde eu estou errando. Senhor, mostre onde estou pisando em falso. Mostre o caminho que é errado. Mostra o caminho que é errado que eu estou trilhando. Senhor, dá-me a revelação, porque quando nós assim agimos, pensamos e oramos, o Senhor vem e nos dá a revelação daquilo que precisa ser mudado na nossa existência. E nós seremos transformados, irmãos, transformados, lavados, purificados, redimidos, feitos em novas criaturas para Cristo Jesus. No versículo 61 de Lucas capítulo 22, então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. O Senhor havia falado para Pedro: Pedro, fique atento. Pedro, esteja atento, Pedro. Esteja atento, porque você hoje ainda vai me negar. Você me negará 3 vezes, Pedro. Esteja atento. Claro, se Pedro houvesse vigiado, se ele não tivesse andado no caminho do medo, da covardia, certamente ele poderia ter observado o ensinamento de Jesus, estar atento à orientação de Jesus, e ele não teria negado o Senhor. Não teria negado, irmãos, porque isso está nas nossas mãos, queridos. Está nas nossas mãos. Pedro não vigiou o suficiente. Cristo alertou a Pedro: olha, hoje, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro foi alertado por Jesus. Pedro, irmãos, ele não deu atenção ao alerta de Cristo Jesus. Pedro não ouviu a palavra do Senhor, não permitiu que aquela orientação entrasse no seu coração. E quantas vezes, amados, nós temos agido assim também. Você tem ligado talvez o rádio e ouvido a palavra, você liga a televisão e vê a palavra, você lê a palavra de Deus, lê a Bíblia, você vê alguém chegar para você e falar do amor, falar que é necessário viver de forma santa, mas você não dá atenção a esta palavra, não dá atenção a este ensinamento, e quando você acorda, você está no pecado, você negou o Senhor, você está separado da presença do Senhor. Mas há uma solução, queridos. Para nós que erramos e pisamos na bola com o Senhor, nós que erramos e pecamos, o Senhor nos deu uma solução. Deus deu-nos uma solução, aleluias, glórias a Deus, porque não está perdido, irmãos. Pedro, ele negou o Senhor, e olha que andava com Cristo, mas a situação dele não ficou perdida, porque Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ele nos deu um caminho, nos deu uma solução para os nossos pecados. Pedro, após reconhecer
porque falhou quanto à orientação de Cristo. Diz a palavra que ele saiu daquele local e chorou amargamente. Isto é exemplo de arrependimento profundo. Arrependimento profundo. Pedro reconheceu seu estado lastimável, reconheceu que traiu seu amigo, seu mestre, aquele que andava com ele. Enquanto Cristo estava indo para a cruz, Pedro estava ali negando a Jesus, estava negando a ele, mas quando ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua falha, ele chorou amargamente. Ele foi tomado por um arrependimento profundo, amados, um arrependimento profundo na sua vida. Nós também precisamos deixar que esse arrependimento encontre lugar em nossos corações. Está você vivendo no pecado, talvez você já traiu o Senhor, já negou a Jesus Cristo. Você já está andando por caminhos errados. Eu quero falar para você que não está perdido ainda. A graça do Senhor, a misericórdia de Jesus é grande demais para conosco. E Ele diz que aquele que se arrepender dos seus pecados e confessá-los, terão as suas vidas lavadas e purificadas. Aleluias, glórias a Deus. Terão as suas vidas lavadas e purificadas. E esta vida que é lavada e purificada, ela é feita em nova vida, amados. O pecado é esquecido, o pecado é apagado, o pecado, diz a Bíblia, que é jogado no mar do esquecimento. O ser humano não esquece dos nossos pecados. A você que andou no pecado, e aqueles pecados que aparecem mais, que são mais notórios, mesmo você sendo perdoado pelo Senhor, purificado por Cristo, sempre haverá alguém que vai apontar o dedão para você e falar: você lembra que você fazia? Lembra que você fazia? Lembra como você era? Lembra disso? Lembra daquelas coisas? Enfim, o homem, irmãos, não esquece de nossos pecados. Não esquece. Daqui a 30 anos, alguém vai olhar para você: lembra como você era? É assim mesmo. Não é assim? 30 anos depois. Mas, amados, o Senhor é diferente. O Senhor é diferente. Jesus Cristo, irmãos, quando viu ali Pedro chorando amargamente, quando ele viu o arrependimento daquele homem, com certeza Pedro recebeu o perdão pelo seu pecado e foi um instrumento útil nas mãos do Senhor. Nós precisamos também, a exemplo de Pedro, nos arrependermos do pecado. Arrependermos do pecado, irmãos, confessarmos o nosso pecado para o Senhor, confessarmos para o Todo-Poderoso nossos erros, falar para o Senhor: olha, Deus, eu errei, Senhor, a minha vida foi desta forma, mas eu quero viver de forma diferente, porque hoje eu te conheço e eu quero cada dia mais tê-lo, estar contigo, eu quero cada dia mais viver a tua verdade, eu quero cada dia mais representá-lo por onde quer que eu esteja. E quando nós agimos assim, esse Senhor misericordioso, maravilhoso, amoroso, Ele virá sobre as nossas vidas e diz-nos a palavra que nós seremos purificados no sangue do Senhor, purificados, lavados, purificados no sangue do Senhor. O pecado é apagado em definitivo da memória de Deus. Aqueles que confessam seus pecados, seja eles quais forem, o Senhor apaga o pecado em definitivo da mente dele, irmãos. O Senhor não se lembra. Você pode até pecar, mas o Senhor não jogará na tua cara: você pecou novamente? Eu não esqueci ainda dos teus pecados do passado. Deus não age dessa forma. Você errou novamente, Deus lamenta com você, entristece com você e oferece o perdão para o coração contrito, para o coração arrependido, para o coração que deseja ardentemente a presença do Senhor. Como estamos, amados, diante do Senhor? Como estamos? Nós temos buscado viver uma vida diferente, temos buscado sermos diferentes onde quer que estejamos. Temos buscado viver Cristo Jesus, viver em santidade, em retidão, viver uma vida que mostre que fomos lavados, que fomos purificados no sangue do Senhor. Será que as pessoas já conseguem identificar Cristo Jesus em nossas vidas?
Será que as pessoas, ao olhar para mim, olhar para você, será que elas conseguem falar, esse também é diferente, esse é diferente, esse é diferente? Olha, você anda com Jesus porque você fala igual a Ele, as tuas atitudes são iguais às de Cristo. Será que as pessoas já conseguem identificar essas coisas na vida da gente, amados? Se ainda não estão identificando, nós precisamos, cada dia ainda, aproximar do Senhor com mais intensidade, com mais vontade, com mais desejo, porque nós precisamos ser testemunhas vivas do Senhor, onde quer que estejamos, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, nós precisamos ser apenas uma só pessoa, aquela que foi lavada, purificada, remida no sangue de Cristo Jesus. Duas caras não aplica-se ao povo do Senhor. Uma cara de domingo e uma cara para toda semana não serve para o povo de Deus. O povo do Senhor tem apenas uma face, a face de Cristo Jesus. Apenas uma ação, a ação que mostra que anda com Jesus. Apenas uma forma de viver que mostra para a sociedade que nós não somos mais desse mundo, mas que somos do reino da luz, que somos de Cristo, que somos comprados pelo sangue do Senhor. Irmãos, esta é a verdade para cada um de nós. Essa foi a verdade com Jesus nas suas ações na terra e também com seus discípulos. Foi também a verdade dos apóstolos, a verdade daqueles que são fiéis. Esta é a verdade que também necessitamos para a nossa existência. Busque, portanto, o Senhor, irmãos. Pague o preço para seguir a Jesus Cristo, mas jamais negue o Senhor, jamais, amados, jamais negue o Senhor, seja por qual for o motivo. Não há razão demasiadamente boa ou grande que valha a pena negar o Senhor. Nada é tão bom, nada é tão maravilhoso que vale a pena negar o Senhor. Amém, povo do Senhor. Busquemos, portanto, o Todo-Poderoso com toda intensidade, com todas as forças de nosso coração. Paguemos o preço para vivermos Cristo Jesus. Paguemos o preço para sermos do Senhor, povo dos céus. Paguemos o preço. Vamos cada dia mais nos doar, dedicar, consagrar, para que a glória do Senhor venha se envolver, para que a glória de Deus venha nos envolver poderosamente. Amém, amados? Que essa palavra, irmão, fique gravada no teu coração, fique gravada na tua vida, para que você entenda que não é possível negar Jesus e viver de bem com Ele. Não é possível seguir Jesus sem fazer a vontade dEle. Nem tampouco, irmãos, é possível continuar no pecado. A nossa decisão é viver em santidade e separados do pecado, porque senão o pecado nos separa do Senhor. Ou vivemos separados do pecado, ou o pecado nos separa do Senhor. Esteja atento a essas situações. Amém, amados? Que Deus abençoe a cada um dos queridos. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque nós estamos aqui, Deus, hoje fazendo um compromisso contigo, Senhor, fazendo um compromisso contigo de fidelidade, Senhor, porque queremos ser fiéis, meu Deus. Nesse ano novo, queremos uma vida nova para nós, e essa vida nova, Senhor, é viver a tua vontade, é viver contigo, é sermos cheios do teu Espírito. Deus, abençoa-nos, guia-nos pelas tuas veredas, leva-nos ao teu conhecimento, para que nós possamos ter amizade e intimidade contigo. Ó Deus, abençoe o teu povo e manifeste a tua glória na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 356.